Oi, pessoal, seguimos com as nossas conversas aqui no Mono Conversa Espírita de Uberlândia. E hoje a gente recebe Ala Mitchell. Como é que você tá, amigo? Muito bem, muito obrigado pelo convite, a todos que nos acompanham. E nesse bate-papo, a gente já começa, o pessoal já tá vendo ali na câmera, em companhia, são nossos amigos. Pois é, são os PUFs, são os novos integrantes aí desse trabalho, né, que vem sendo elaborado com muito carinho com o projeto da Folhinha Espírita, que através dos livros iniciais da Turma da Mônica permite que a gente explore outros assuntos, temas e traga também alguns recursos para aprimorar, aperfeiçoar essa comunicação com a garotada, com as crianças, com os adultos. Isso tem nos surpreendido. A gente vai aprendendo o tempo todo, né? Um sonho desde 2007, na verdade, brincar com o estilo Muppets. E aí a gente vem surpreendido e ouvido, assim, muita coisa legal dos pais, de adultos. Nossa, você fica mexendo aqui, mas não consigo olhar para você, só olho para eles. Aham. Porque é realmente encanta, assim. E como é que tá funcionando esse trabalho? Olha, tem sido bem interessante, porque na medida que a gente vai conversando e apresentando os recursos dos livros, que, como eu falei, começou lá em 2014, com o primeiro livro, aquele Evangelho com a Turma da Mônica, criando o primo André, que era o primo espírita do Cascão, né? Esses que a gente sempre vai conhecendo. A partir disso, a gente vai aprendendo cada vez mais o como que as pessoas têm recebido os livros. E aí, quando você apresenta o livro, você aprende muito com isso. E aí, quando você cria esses personagens fictórios, ele permite que você brinque, você vai aprender a mover, você pode adicionar, por exemplo, olha, você está olhando aqui para ele, de repente o pessoal de casa está olhando para ele, mas de repente ele chega e olha assim, e começa a interagir com o Rodrigo. Meu Deus do céu, que isso? Então você vai brincando, passando no cabelo dele, as crianças passando no cabelo, daqui a pouco ele vai cheirando sua mão. Coloca a mãe. Passar no meio. Ó, Aí vai pegando um carinho com você, ele vai interagindo. E aí você esquece que eu tô aqui, ó. Não tô mais aqui, tá vendo, gente? e aí é ele que conta a história. E ele conta a história. E isso faz com que haja uma conexão. Inclusive, a gente vai aprendendo a mexer, trabalhando nossos sentimentos, nossas emoções. E quando você usa o lúdico ele expande para coisas que a gente não estava nem pensando. Porque a gente está tanto tempo grudado no trabalho, em casa, com preocupações, boletos. Boletos não param de chegar boletos, né? E mesmo no mundo digital, o boleto digital, você toda hora tem que ir lá, copiar o código do Pix, baixar a conta, acessar. Então isso permite que você pense um pouquinho em você, pense um pouquinho no seu sentimento, nas suas saudades, naquilo que você que te faz comunicar com o mundo, olhar para a natureza, as cores. O simples fato de você olhar para uma cor e essa cor te denotar algo, o cabelo dele, o cabelo de um, o cabelo de outro, essa diversidade, ela te proporciona pensar. E isso, num tempo tão corrido hoje em dia, nos falta, porque nós estamos tão distraídos por causa do celular, e pensar um pouquinho faz falta, né? O que faz a gente aprender e lembrar tantas coisas. Você estava falando que eles não conquistam apenas as crianças, né? Mas também os pais que estão acompanhando. Sim, cara, é incrível. Eu estive, nós estamos gravando aqui no final, no final de janeiro. Aí eu estive no mês de novembro no Ceará. Aí eu peguei, por exemplo, um assunto desse e fui fazer uma atividade com as crianças lá pelo Congresso Espírita do Estado do Ceará. E aí, a minha atividade era trabalhar o livro Allan Kardec, que é o que as crianças da Turma da Mônica viajam para Paris. Então, as crianças lá do grupo, eles queriam conhecer Paris. Eu falei, poxa, então eu tenho que pensar qual o personagem, como é que eu vou contar essas histórias de Paris, como é que eu vou apresentar a Torre Eiffel e Kardec, como eu vou falar sobre os museus, o Museu d'Orsay, o Museu do Louvre, e apresentar um pouco disso de Paris com os personagens do da Mônica. Então aí eu peguei o personagem, vou pegar esse aqui, o Azulzinho, porque eu lembro a cidade de Paris, a bandeira da França, Aham. e aí a criançada me fez dar o nome dele de Gerard. Gerard. E aí o Gerard criou uma conexão. E aí os pais que estavam ao redor, assistindo aqui,
parecia que eu não estava ali, era só o Gerard. O Gerard conversando com as crianças interagiam e os pais ficavam ali prestando atenção naquilo, a conversa entre o Gerard e os seus filhos. Então isso foi muito legal, porque o Gerard, sendo francês, ele conta a história, ele explica, ele conta sobre o Rio Sena, ele vai falando sobre o Ballet Royal, onde Kardec lançou o livro dos Espíritos. Ele vai falar sobre o Palácio de Versalhes, ele vai mostrar a sua cidade e falar, claro, de Allan Kardec, para que a gente possa conhecer e se estreitar essa relação. E quem que está fazendo mais sucesso aqui? Quais são os lançamentos aqui no céu? As obras que você trouxe aí? Olha, o sucesso sempre depende dessa demanda natural da família, porque algumas famílias já possuem alguns livros, né? Então eles vão completando essa coleção. Então alguns deles não conhecem, por exemplo, o Francisco de Assis. E esses três que a gente comentou aqui são livros que têm 25 historinhas. E tendo 25 historinhas, eles permitem que você crie aí 25 momentos de leitura, momentos de memórias. Porque eu lembro quando o Rubens falava assim, nossa, você já tinha saído para Goiás, e aí ele falou, nossa, eu faço evangelho do lado com a Patrícia gosta de fazer evangelho do lado. Então, olha só, ele está criando ali uma conexão para estreitar esse laço de relacionamento, para que esse laço de relacionamento não se perca meramente pelas mudanças de fase de nós, seres humanos. Porque nós passamos pela fase inicial, bebês, né? Aquele 100% de atenção, aí vai ganhando um pouco de dependência, criança, começa a balbuciar, começa a se comunicar, e em um dado momento ela começa a falar. E aí, quando ela começa a falar, ela começa a se expressar que está profundo, expressar que quer ir ao banheiro. E em um outro momento, aí aquela fase da infância, da primeira infância, de aprender as palavras, e aprendendo as palavras, ela tem um novo idioma. Agora ela consegue ter um poder novo. E depois disso, a adolescência. E a adolescência, depois não tem muito tempo que se passou. Só um pouquinho. Só um pouquinho, não. Tempo que se passou por isso. Então, a adolescência, a gente sempre está descobrindo coisas novas, a gente quer colocar em prática. Porque a gente quer ser útil. Você vê aí quando você está mudando de fase, mudando de emprego, conhecendo algo novo, você quer ser onde você está. Porque você se esforçou para isso, você trabalhou para isso, você aprendeu. E você é um ser pensante. Nós somos os espíritos, os seres inteligentes da criação. É o que nós somos. Quando a gente chega na Terra, a gente quer mostrar isso. A gente aprendeu. E quando a gente está no plano espiritual, lá na erraticidade, a gente aprende também. E a gente aprende sobre a teoria, a gente quer vir aqui para a prática. Então a gente quer vir e colocar em prática o que a gente aprendeu lá, que a gente refletiu lá. E colocar em prática também neste novo universo, nesse novo ambiente tecnológico, colocar em prática tudo isso que a gente está aprendendo. Não é à toa que estamos aqui hoje num podcast falando sobre isso, né? Permitindo isso acontecer. Então, essas demandas, inclusive, por exemplo, o livro A Mansão Mal Assombrada, a gente lançou ele, porque a ideia é trabalhar o item 9 do livro dos médiuns. Kardec pergunta, existem lugares mal assombrados? Que fantástico. Aí os espíritos vêm responder, né, que essa demanda natural dos espíritos, nós que estamos muito apegados ainda à matéria, quando desencarnamos, nós ficamos ainda aqui. Parece que nós queremos tomar conta do que deixamos, porque nós não resolvemos esse desenlace. E aí, quando a gente não deixa isso resolvido, a gente fica aqui sonhando, a gente ainda fica aqui cercando. Então, esses lugares ficam assombrados por almas que estão ainda perdidas no sentido do que realmente é importante para si. Então, não há uma necessidade, a gente fica vagando. A gente fica procurando, a gente fica perdido. E muitos de nós estamos assombrando, estamos aqui encarnados, assombrando algumas coisas. Porque nós estamos perdidos, porque nós estamos distraídos. E essa distração a gente vai para o celular, para as redes sociais, porque a gente não sabe o que é. Então a gente assiste muitos vídeos engraçados. Porque o vídeo engraçado gera dopamina no cérebro, e você se distrai, você fica bem, fica feliz. Mas as drogas também fazem isso. Então, o uso do celular é uma coisa fantástica, maravilhosa, permite a gente fazer tantas coisas boas, aprender tanto, mas ao mesmo tempo, se a gente não conseguir dosar, ele vai nós, né, acabamos permitindo que ele nos vicie em coisas que não são tão boas para a gente. Então, esse livro aqui ele vai mostrar dois cachorrinhos, Cook e Mika, que são viciados na internet. Encontram a mansão assombrada
E lá eles encontram um espírito e também uma garotinha que está na mesma situação que eles. E quando a gente fala, são dois cachorrinhos viciados na internet, aí isso, não, eu preciso mesmo, porque eu tenho um serzinho lá também, uma situação parecida. Então esses livros acabam trazendo muito disso. E Alan, o que chamou muita atenção de muita gente é essa parceria com o Maurício de Souza, cara, que faz parte da cultura brasileira, que também ter essa parceria com o Maurício de Souza e Produções. Olha, para mim, em especial, o Luiz é peruano. Ele não vivenciou a infância que como a gente vivenciou, está lendo a revista em quadrinhos do Rodamundo. E para ele já é um encanto isso. Para mim, em especial, é lembrar um pouco da minha infância e pensar assim, poxa, eu lia as revistas em quadrinhos, eu descobria coisas novas com o Cebolinha, com a Mônica, o Cascão, o Chico Bento. Então, quando você abre a revista, você aprende algo ali, eu aprendi palavras novas, né? Então aumenta o seu leque de vocabulário. Primeira coisa, imagina para um jornalista, o leque de vocabulário rico te abre portas. Né? Então, você tendo essa possibilidade de encontrar um Maurício que ajudou com esse trabalho, permitiu que numa época, década de 70, 80, existia muito analfabetismo, ele permitiu que muitas pessoas se interessassem em aprender a ler, porque eles queriam conhecer e ler a Turma da Mônica, eles queriam ler a revista de quadrinhos. Então ele veio com uma lição espiritual riquíssima, permitindo que nós, brasileiros, milhões de brasileiros, pudéssemos aprender a ler, tomar gosto pela leitura, claro, mergulhando nesse universo com a Turma da Mônica. Uma coisa tão simples, a própria família. Ele foi pegando a Mônica, a Magali, a Marina, envolvendo ali características dos seus filhos para envolver ali, criar histórias que se identificassem com a gente. Né? Eu acho aquilo incrível. Uma coisa que me chamou curiosidade é que na revista em quadrinhos, eles pegavam picolé, aí eles pegavam, não, vamos lá tomar um sorvete. Aí eu, vou pegar um sorvete, né? Porque pra mim sorvete é bola, né? Aí quando ele chegava lá, ele pegava o picolé, eu falei, picolé, isso não é sorvete. Então isso você aprende também a questão do regionalismo. A cultura de cada estado, de cidades diferentes, vai te enriquecendo. Quando você descobre uma coisa nova, você não vai ficar discutindo, não, está errado, está certo. Não é que eu não estou errado, ou ele está errado e eu estou certo. É que a gente aprendeu de forma diferente a nomear algumas coisas. Isso também, todos nós aprendemos. E como é que é também essa parceria assim, deles? Como é que é o retorno por usar essa linguagem para poder passar mensagens espíritas? Perfeita pergunta. Tem uma vez, quando a gente estava lançando o livro, aí teve um fã que já é fã do Maurício e aprendeu a ser fã dos nossos livros, porque ele não conhecia o Espiritismo. Ele foi lendo. Como ele era fã do Maurício, ele comprava tudo que lançava do Maurício. E aí ele chegou, comprou o livro, ele leu, ele falou, nossa, fiquei encantado com o livro de vocês. Aí quando teve o lançamento, ele veio conhecer a gente achou incrível, o Marquinhos. E aí ele pegou o livro, e aí nos enriqueceu com uma coisa nova, um pensamento novo. E aí, pra gente, essa parceria é algo que desperta e ensina coisas que a gente não imaginava. Porque a gente descobre novos universos, descobre novas pessoas. E a gente descobriu, por exemplo, quando a gente lançou no mesma época, né? O Violeta na Janela, da Mônica Jovem, e o Chico Bento da Vida. Quando nós fomos visitar novamente, já tinha ido antes, visitar o estúdio do Maurício, quando a gente chegou lá, a gente conheceu a equipe que fez esses dois livros, que ilustrou, desenhou, coloriu. E aí, quando a gente chegou lá, aí cada um falava assim, nossa, eu frequento o centro espírita tal, na minha cidade, na minha rua. Ah, meu bairro, eu frequento tal. Ah, minha mãe era espírita. Eu falei, nossa, tanto espírita aqui, gente. E aí a Mônica chegou e falou o seguinte, Violeta na Janela me toca amor no coração. A gente falou, por quê? A Mônica Mônica. A Mônica mesmo. A Mônica, a filha da Maurício. Ela chegou e falou, por quê? Porque foi o primeiro livro espírita que minha mãe leu. Eu falei, caramba, Vida na Janela. E aí a gente precisa valorizar quem encontra a doutrina espírita por meio dos livros de romance. Porque ele é só o chamariz, ele é só aquele livro que convida a abrir a mente para uma nova possibilidade. E aí, conhecendo o livro, vai doutrina espírita pelo romance, ele vai querer mais. Quando a gente bebe de algo que nos faz bem, a gente quer de novo. Então Jesus
é questionado assim, mestre, de onde vieste? Como chegaste aqui? E aí ele fala, em verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que existem, não pelos milagres que eu faço aqui e ali, mas porque você comeu do pão. E como você comeu do pão, degustou deste pão que eu lhe ofereci, deste alimento que eu lhe ofereci, você quis de novo. E você não vai sentir fome nunca mais. Porque ele diz, eu sou o pão da vida. Com a samaritana, ele fala algo parecido sobre com a bebida. Porque ela está eles estão com uma fonte, né, um poço, e aí ela vai captar água e ele diz, dá-me de beber. Aí ela, mas vocês judeus, são muito orgulhosos, por que me pede de beber? Ah, mulher, se tu soubesse quem é este que vos pede de beber, tu é que me pediria e eu vos daria a água viva que transbordaria de ti e você nunca mais sentiria sede novamente. Que fantástico. Depois que a gente bebe do Evangelho, isso ilumina a nossa consciência. Não estou dizendo que é fácil. E não estou dizendo também que eu alcancei isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Estamos aqui todo mundo galgando isso. Mas quando você experimenta alguma coisa que te faz bem, você quer novamente. Por isso que é difícil a gente discernir aquilo que faz bem de verdade ou aquilo que só me dá prazer. E dá prazer, igual celular. Dá prazer uma vez, se quer dividir novamente dopamina no cérebro, nos iludindo. Mas algo que te faz bem mesmo, você não quer mais lá. Por isso que o Evangelho de Jesus, quando ele é bebido por nós, experimentado, a gente quer de novo, porque nos faz bem num âmbito que a gente não consegue nem mensurar. Por que nós estamos aqui hoje, num evento como este? E este evento alcançou um tamanho tão grande para poder conectar com almas que estão em outros estados. Mais cerca de 70% de pessoas de fora daqui da cidade de Uberlândia. Porque as pessoas se sentem bem, elas experimentaram, degustaram e quiseram novamente. Ainda antes de você estar falando sobre isso, a gente finalizar, o tema desse novo céu é nunca ter mais, eu seguirei convosco e vos aguardarei por todo sempre. A gente sabe que a infância é um período decisivo. E eu queria que você deixasse uma mensagem sobre isso, assim, sobre quanto essas obras, você falou um pouquinho a respeito da nossa conversa, mas quanto essas obras podem ser fundamentais nesse quesito. A gente tem essa consciência de que, como são o livro da Turma da Mônica, muita gente assim, já conhece os personagens e já vai direto neles, porque geralmente é a primeira obra, né? O primeiro livro, o espírito infantil que um pai, ou a mãe, ou avô, ou avó dão para os seus netinhos e filhos. Mas a partir daí eles vão querer mais. Porque aqui não está tudo, né? Tem mínimo, tem 1% do que a gente pode oferecer para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, netos. Então há muito mais. Então, quando eles têm essa possibilidade, o livro ele permite que o pai e a mãe, saindo um pouquinho das telas, tenham o contato de aconchegar o seu filho, sua filha. Permitir contato de pele, abraçar, sentir o cheiro novamente. Porque, Rodrigo, a gente nunca sabe até quando estaremos juntos. E nessas viagens, que a gente viaja para tantas cidades do Brasil, tantos estados diferentes, a gente ouve tantas histórias sobre pais e mães que estão vivendo aquele momento recente de ter se despedido dos seus filhos. Então a gente precisa aproveitar o momento. Aproveite a infância. Porque a infância, especialmente quando chega aos 7 anos, as crianças estão mais maleáveis para receber as instruções. Os espíritos falam isso, o Luiz fala isso. Kardec coloca lá no livro do Espírito que eles vão nos orientando. Então é mais fácil de a gente aprender. Se seus pais têm essa atenção, esse tempo, dispostos a estar ali e não simplesmente delegar para as escolas, porque a escola é um conceito técnico, vai dar o princípio moral, vai dar o conceito de cidadania. Então, se eles estão próximos, conectados, isso cria um vínculo. Mas depois dos 7 até os 14, 15, 16, ele precisa manter esse vínculo. Não entregar o celular e achar que está tudo já pronto. Porque senão as crianças vão começar a conhecer novos influencers, novos influenciadores, os jovens vão conhecer, e os pais não vão fazer ideia de quem eles são.
não vai saber quais são os mangás que eles estão assistindo, quais são as coisas que estão lendo, quais são os animes que eles estão assistindo. Muitos pais não conhecem, nunca ouviram falar em Death Note e One Piece. Nunca ouviram falar em diversos desses personagens. E os seus filhos já leram, já viram, eles sabem que é o Attack on Titan. Aí a gente fala isso, aí o pessoal vê, meu Deus, achei que a entrevista era em português. Já. Não, é porque isso permite que você conheça. Se você consegue assistir alguns episódios com seus filhos ali junto, você está permitindo uma troca. Você vai entender o que ele pensa, quais são os gostos dele, e aí você cria vínculos. Se você simplesmente afastar porque você acha feio, diferente, aí ele vai procurar outros amigos, outros parceiros para poder conviver, e aí a gente vai se afastando. Então aproveite a infância, aproveite a adolescência, porque este vínculo existe por uma razão. Né? A gente precisa aproveitar esta razão o máximo possível. Ah, muito obrigado. Valeu demais pelo papo, viu? Obrigadão. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal.